O asfalto de Seul brilhava sob a luz dos néons refletidos nas poças de chuva fina que caía sobre o distrito de Gangneung. O vento de outono soprava com uma frieza que parecia atravessar não apenas os casacos pesados, mas também as camadas de segredos guardados por uma década. Aneu caminhava com as mãos nos bolsos, os ombros levemente curvados pelo peso de um cansaço que o sono não conseguia curar. Ele era um arquiteto de renome, conhecido por projetar edifícios que pareciam flutuar, mas sua própria vida sentia-se ancorada em um passado que ele se recusava a abandonar. Do outro lado da rua, em uma pequena floricultura de esquina chamada Susurrus, Ji-woo organizava os últimos ramos de lírios brancos. Ela tinha o rosto iluminado pela luz quente da loja, uma imagem que Aneu observava de longe quase todas as noites, como um espectador proibido de entrar no palco da própria felicidade. Mais um dia termina e eu continuo aqui, parado na calçada oposta, contando os passos que nunca dou em sua direção. Aneu suspirou, o vapor de sua respiração misturando-se à névoa da cidade. Ele se lembrou da primeira vez que a viu, no ensino médio, quando ela deixou cair seus cadernos de arte e ele, paralisado pela timidez, apenas observou outro garoto ajudá-la. Desde então, ele se tornou a sombra constante, o porto seguro, o melhor amigo que ouvia sobre seus amores fracassados enquanto escondia o próprio coração em uma caixa trancada. Ji-woo finalmente apagou as luzes da loja e saiu, trancando a porta de vidro. Ela parou por um momento, olhando para o céu nublado, e então seus olhos encontraram os de Aneu. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre fazia os joelhos dele fraquejarem, e acenou. Aneu. O que faz aqui parado no frio? Você vai acabar ficando doente de novo. Eu estava apenas passando. Tive uma reunião tardia no escritório e decidi caminhar um pouco. Você mente tão mal. Seu escritório fica na direção oposta. Venha, vamos dividir um guarda-chuva até a estação. Eu esqueci o meu lá dentro e estou com preguiça de abrir a loja novamente. Eles caminharam lado a lado, o ombro dele ocasionalmente roçando o dela. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de palavras não ditas que pareciam vibrar no ar. Ji-woo segurava o braço dele para se proteger da chuva que engrossava, e Aneu sentia que cada fibra do seu ser queria gritar o quanto a amava. No entanto, o medo de quebrar a amizade de 10 anos era uma barreira intransponível. Eles chegaram à entrada do metrô, onde a luz branca e fria das escadas rolantes contrastava com a intimidade que haviam compartilhado sob o guarda-chuva. Aneu, preciso te contar uma coisa. Recebi um convite para uma residência artística na Itália. Parto em 2 semanas. O mundo de Aneu parou. O som dos carros, as conversas das pessoas ao redor e o ritmo da chuva tornaram-se um zumbido distante. O tempo, que ele achava ter de sobra, havia esgotado. Itália? Isso é incrível, Ji-woo. É o seu sonho desde que éramos crianças. Sim, é. Mas, por algum motivo, meu coração está pesado. Sinto como se estivesse deixando algo inacabado aqui. Algo que eu nunca tive coragem de enfrentar. Você terá sucesso lá. Você é a artista mais talentosa que eu conheço. Não deixe nada para trás que possa te atrasar. Ele disse as palavras certas, mas seus olhos transmitiam uma agonia profunda. Ji-woo o observou intensamente, procurando algo em sua expressão, mas Aneu desviou o olhar, focando nos trilhos do trem que se aproximava. Eles se despediram com um abraço rápido, um toque que durou um segundo a mais do que o habitual, deixando um rastro de eletricidade no ar. Nos dias que se seguiram, Seul parecia cinza para Aneu. Ele se afundou no trabalho, desenhando projetos que nunca seriam construídos, formas abstratas que refletiam sua solidão. Ele decidiu que não iria ao aeroporto. Não suportaria ver o avião levar embora a única razão pela qual ele amava aquela cidade. Na véspera da partida de Ji-woo, uma tempestade severa atingiu a capital. Raios cortavam o céu sobre o rio Han e o vento uivava entre os arranha-céus. Aneu estava em seu escritório, cercado por plantas arquitetônicas, quando seu assistente entrou correndo com um envelope de papel craft amassado. O que é isso? Eu disse que não queria ser perturbado. Uma mulher deixou isso na recepção agora há pouco. Ela estava encharcada e parecia muito apressada.
Ela disse que o senhor precisava ler isso antes de amanhã. Aneu abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia um caderno de esboços antigo, o mesmo que ele pensou que Ji-woo tivesse perdido no ensino médio. Ao folhear as páginas, ele sentiu o ar escapar de seus pulmões. Não eram desenhos de paisagens ou modelos, eram desenhos dele. Aneu estudando na biblioteca, Aneu rindo de uma piada boba, Aneu olhando para ela quando pensava que ela não estava vendo. No final do caderno, havia uma carta datada de 10 anos atrás, com anotações recentes nas margens. Aneu, se você está lendo isso, é porque eu finalmente desisti de esperar que você percebesse. Eu te amei em cada silêncio, em cada xícara de café que tomamos, em cada ano que passou. Eu guardei este caderno porque ele era a prova de que você era meu mundo, mas você sempre pareceu tão distante, tão satisfeito em ser apenas meu amigo, que eu tive medo de te perder se dissesse a verdade. Agora eu vou embora, e levo comigo a dor de saber que nunca fomos o que poderíamos ter sido. As lágrimas de Aneu mancharam o papel. Ele percebeu a ironia cruel do destino. Ambos haviam passado uma década vivendo um amor platônico, protegendo-se de uma rejeição que nunca viria. Ele olhou para o relógio. O voo dela era em 3 horas. O trânsito de Seul sob tempestade era um pesadelo logístico, mas ele não se importava. Ele pegou as chaves do carro e saiu, correndo pelo corredor como se sua vida dependesse de cada segundo. O trajeto até o aeroporto internacional de Incheon, que normalmente levava 1 hora, parecia uma eternidade. As estradas estavam congestionadas, os limpadores de para-brisa lutavam contra a torrente de água e o rádio anunciava atrasos em vários voos. Por favor, não vá. Por favor, espere por mim. Eu fui um covarde por tempo demais. Ao chegar ao aeroporto, Aneu abandonou o carro na zona de desembarque e correu para o terminal de partidas internacionais. Suas roupas estavam coladas ao corpo, o cabelo bagunçado e o peito subindo e descendo com violência. Ele percorreu os portões, gritando o nome dela mentalmente, ignorando os olhares curiosos dos viajantes. Ele chegou ao portão de embarque para Roma. A área estava quase vazia. O painel indicava que o embarque havia sido encerrado há 10 minutos. Ele caiu de joelhos diante da vidraça imensa que dava para a pista, onde um gigante de metal começava a se afastar da ponte de embarque. Eu te perdi. 10 anos resumidos em 10 minutos de atraso. Ji-woo, me perdoe. Ele apoiou a testa no vidro frio, sentindo o vazio absoluto de uma vida sem ela. O arrependimento era um gosto amargo em sua boca. Ele ficou ali por um tempo indeterminado, até que sentiu um toque suave em seu ombro. Ele se virou lentamente, esperando ver um guarda de segurança pedindo para ele se retirar. Em vez disso, ele encontrou um par de botas molhadas e um casaco bege familiar. Ji-woo estava parada ali, com os olhos vermelhos e a mala ao seu lado. O voo foi cancelado por causa da tempestade. Eles estão remarcando para amanhã de manhã. Eu estava indo para o hotel do aeroporto quando vi um louco correndo pelo terminal como se o mundo estivesse acabando. O mundo estava acabando, Ji-woo. Ele acabou no momento em que achei que aquele avião levava você para longe sem saber a verdade. Aneu se levantou, a respiração ainda descompassada. Ele tirou o caderno de esboços do casaco e o segurou entre eles, como uma prova sagrada de um crime de silêncio. Eu li. Eu li tudo. Por que você nunca disse nada? Por que deixamos o tempo nos roubar dessa forma? Porque eu tinha medo, Aneu. Medo de que, se eu confessasse, e você não sentisse o mesmo, eu perderia a única pessoa que realmente me conhece. O amor platônico é seguro. Ele não quebra, ele apenas dói em silêncio. Eu passei 10 anos projetando casas para pessoas que eu não conhecia, mas em cada linha que eu traçava, em cada parede que eu levantava, eu estava tentando construir um lugar onde eu pudesse finalmente te dizer que te amo. Eu te amo, Ji-woo. Não como um amigo, não como um irmão. Eu te amo com uma intensidade que me assusta todos os dias. Ji-woo soltou a alça de sua mala, que caiu no chão com um baque surdo. As luzes do aeroporto pareciam brilhar com uma intensidade cinematográfica enquanto ela dava um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O drama de Seul, com suas chuvas e encontros desencontrados, finalmente havia cedido ao destino. Você é um idiota, Aneu.
Um arquiteto brilhante e um idiota completo. Eu sei. Mas eu sou o seu idiota. Por favor, não vá para a Itália. Fique comigo. Ou, se você precisar ir, me deixe ir com você. Eu posso projetar prédios em Roma, em Milão, em qualquer lugar, desde que eu possa voltar para casa e encontrar você. Gil envolveu o pescoço dele com os braços, puxando-o para um beijo que carregava o peso de uma década de espera. Foi um beijo desesperado, doce e carregado de uma promessa que nenhum dos dois jamais quebraria. Ao redor deles, o aeroporto continuava seu ritmo frenético, mas para Aneu e Gil, o tempo havia finalmente parado de correr contra eles. Eles se afastaram apenas o suficiente para encostarem as testas, as respirações misturadas. Eu não vou a lugar nenhum sem você agora. O voo de amanhã pode esperar. Ou talvez possamos apenas pegar o próximo trem de volta para o centro e ver o sol nascer sobre o Rio An. Eu prefiro o Rio An. Quero ver a cidade de novo, mas desta vez, quero vê-la com você segurando minha mão, sem medo de quem possa ver. Eles saíram do terminal de mãos dadas, deixando para trás o medo e a hesitação que os definiram por tanto tempo. A tempestade lá fora havia diminuído para uma garoa suave, e o céu de Seul começava a mostrar os primeiros sinais de um azul profundo antes do amanhecer. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Aneu, ele percebeu que todos os seus projetos arquitetônicos, por mais grandiosos que fossem, não se comparavam à estrutura que eles estavam começando a construir ali mesmo, no meio de uma noite chuvosa em Icheon. Sabe, eu sempre achei que o destino era algo que acontecia com as pessoas. Mas hoje percebi que o destino é apenas o que sobra quando paramos de fugir do que sentimos. Então vamos parar de fugir, Aneu. Temos 10 anos de conversas atrasadas e uma vida inteira para planejar. Eles entraram no carro e o motor roncou suavemente, cortando a quietude da madrugada. Enquanto dirigiam de volta para o coração de Seul, as luzes da rodovia pareciam formar um caminho dourado diante deles. O amor que antes era uma chama trêmula e escondida agora ardia com a força de um farol, guiando-os para casa. Aneu olhou para Gil pelo canto do olho e viu que ela estava sorrindo, não para ele, mas para o futuro. Ele esticou a mão e entrelaçou seus dedos nos dela, sentindo o calor da pele dela contra a sua. Naquela noite, Seul não era apenas uma metrópole de concreto e aço, era o cenário do maior triunfo de suas vidas. O amor platônico havia morrido, dando lugar a algo muito mais real, vibrante e indestrutível. Você ainda tem o caderno? Está bem aqui. Por quê? Porque a partir de amanhã, quero que comecemos um novo. Mas desta vez, eu quero desenhar o nosso futuro, página por página, juntos. Gil riu, uma risada clara que preencheu o espaço confinado do carro e pareceu dissipar a última sombra de tristeza. O sol finalmente começou a despontar no horizonte, pintando as nuvens de rosa e laranja, refletindo-se nas janelas de vidro dos prédios de Seul. Era o início de um novo dia, em uma nova cidade, para dois corações que finalmente haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. A jornada deles, marcada por desencontros e silêncios, havia alcançado seu clímax dramático, transformando-se em uma história que seria contada e recontada, como as lendas que habitam os becos antigos da Coreia do Sul. O amor, no final das contas, não era sobre o tempo que se perdia, mas sobre a coragem de recuperar o que sempre foi seu. Olhe, Aneu. O sol está nascendo sobre a Torre Nansan. Nunca pareceu tão bonito. É porque hoje, pela primeira vez em 10 anos, eu não estou apenas olhando para a paisagem. Estou olhando para ela com você ao meu lado. E assim, sob o céu que despertava, Aneu e Gil dirigiram em direção ao centro da cidade, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes reservasse, pois sabiam que, não importava o quão forte fosse a tempestade, eles sempre teriam um ao outro para se proteger. O drama havia chegado ao fim, mas a verdadeira história de amor estava apenas começando. Seul continuaria a girar, seus habitantes continuariam a correr, mas para aqueles dois, o mundo era agora um lugar de infinitas possibilidades, onde cada momento era uma obra de arte e cada palavra um verso de uma canção que nunca deixaria de tocar. Em uma noite de tempestade avassaladora no aeroporto de Icheon, o destino intervém de forma dramática através de um antigo caderno de esboços esquecido. Segredos do passado emergem, revelando que o amor platônico nunca foi unilateral,
mas sim um sacrifício mútuo de dois corações temerosos. Uma história emocionante sobre o poder das palavras não ditas, encontros marcados pelas estrelas e a descoberta de que o verdadeiro amor não conhece limites de tempo. Testemunha a reviravolta mais romântica de Seul, onde o adeus se transforma em um novo e eterno começo.